Olá crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Miados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Eu sou Nicolás e nós estamos falando a respeito do Enem. Como você pode encontrar as questões de história na prova do Enem. Você já viu um primeiro vídeo no qual eu te apresentei a estrutura geral da prova do Enem. E no vídeo seguinte, que no caso o vídeo anterior a esse, eu te falei a respeito da primeira competência, a competência de História e Cultura. Agora, nós vamos falar da competência 2, compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. E aí, as 5 habilidades, as 5 gavetinhas dessa porta, falando de interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos, habilidade que raramente aparece na prova de história, identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações, essa é muito explorada, analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais no enfrentamento de problemas de ordem econômica e social, essa aparece também bastante, comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial e, por último, reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação das realidades históricas e geográficas. Tá? E aí você vai me perguntar mais uma vez, Nicolás, e agora o que eu faço? Do que você está falando aqui? Como que eu vou acertar questões a respeito desse negócio? Vamos lá. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de relações de poder entre nações. Tá? Essa competência vai trabalhar principalmente as relações de poder entre nações, mas tem também um pouco das relações de poder internas. Mas o grande foco aqui são as relações de poder decorrentes do uso do espaço geográfico. Você percebe que ela encosta, ela transita muito entre a história e a geografia? O que vai aparecer aí? Toda estrutura colonial. Tudo que seja estrutura colonial está falando do quê? De uma relação de dominação entre países, uma metrópole e uma colônia. Seja isso o colonialismo do século XVI, seja isso o neocolonialismo do século XIX. Tá? E isso vale para a colonização, isso vale para a descolonização, também conhecido como independências. Isso vale para as independências da América Espanhola e do Brasil, isso vale também para a descolonização afroasiática. Também é muito comum que apareçam questões relacionadas à Guerra Fria. Como a Guerra Fria gerou essas relações de dominação entre nações, às vezes, ou geralmente, dentro de um mesmo bloco. Como os Estados Unidos se impuseram em relação ao bloco ocidental, como a União Soviética se impôs em relação ao bloco oriental e ou a Cuba. Tá? E a questão das ditaduras na América Latina como parte desse processo mais abrangente, não das ditaduras na questão dos direitos civis, mas das ditaduras orquestradas dentro de uma lógica de dominação internacional. Isso pode aparecer na sua prova porque faz parte do que é essa competência. Tá? Vamos lá ver algumas questãozinhas a respeito dessa competência, porque tem um assunto que ele é um pouquinho exceção aqui, mas tem a ver com essa relação decorrente do uso do espaço, que é a Lei de Terras de 1850, a questão da estrutura fundiária no Brasil. Isso pode aparecer tanto aqui quanto na competência 6. Tá? Só que essa Lei de Terras ela completa aniversário redondo esse ano. Então, é bem importante que você tenha esse assunto quase que na ponta da língua. Tá? Ele te fala, o fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de. Primeiro ponto, quando ele fala de um fato legal, não está falando de um fato legal pra caramba, muito da hora. O legal aí é legal de lei. O legal aí é legal de lei. Tudo bem? Ele está falando de uma lei e o que essa lei acentuou, qual processo acentuou essa lei. E ele te fala, com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio de compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava, grifa essa palavra, limitava, ou praticamente impedia o acesso à terra para trabalhadores escravos que conquistassem a liberdade. E ele te pergunta o que isso acentuou. E ele te deu uma pista, né? Porque ele te disse que limitava. E se limitava o acesso à terra e obrigava a compra, só vai ter terra quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro provavelmente já tem terra, porque estamos no segundo reinado. Portanto, isso só pode gerar um processo de concentração fundiária. A alternativa certa
Alternativa C de hot dog, também conhecido como cachorro quente. Isso é o contrário de uma reforma agrária. Isso não tem nada a ver com uma expansão mercantil. O comércio não está expandindo, o comércio é uma questão agrária ali. Desruralização da elite. A elite se tornou urbana. Não, a elite se tornou cada vez mais elite por conta da posse de terras. E mecanização da produção é completamente Jesus de bicicleta, não tem nada a ver com nada. Alternativa certa, alternativa C. Tá? Segunda questão, Enem 2016, dizendo o seguinte: levando em conta o contexto em que foi criada, a operação referida, ou a referida operação, tinha como objetivo coordenar a. Ele está te perguntando a respeito de uma operação e está te perguntando o objetivo, para que ela foi criada. E o texto te diz: a Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civil-militares que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 60 e 80. Depois do Brasil e do Paraguai e do Stroessner, foi a vez da Argentina, Bolívia, Uruguai, Chile e Argentina novamente. Em todos os casos, se instalaram ditaduras civil-militares em menor ou maior medida, com base na doutrina de segurança nacional e tendo como principais características um anticomunismo militante, a identificação do inimigo interno, a imposição do papel político das forças armadas e a definição de fronteiras ideológicas. E ele te pergunta qual é o objetivo disso, tá? Por que eu coloquei essa questão como um exemplo dessa competência? Porque o que ele está te dizendo é que esses processos eles são de fora para dentro. Eles são processos que estão relacionados entre si, mas que tem alguma coisa que está por cima disso, que é a doutrina de segurança nacional. E a doutrina de segurança nacional, ela defende o tal do anticomunismo, que não é uma preocupação da América Latina. Essa preocupação é uma preocupação muito mais externa do que interna. Por quê? Lembra que ele te perguntou o contexto e ele te dá a década. Década de 60 a 80. O que você tem que lembrar? Auge da Guerra Fria. Momento mais quente da Guerra Fria, eu te diria se eu gostasse de trocadilhos infames. Tá? Então é um momento em que a tensão internacional é muito grande por conta da crise dos mísseis, da ascensão de Cuba. E os Estados Unidos começam a coordenar esse processo. Olha a relação de poder entre nações. E ele te pergunta qual é o objetivo disso. Isso vai modificar os limites territoriais? Não. O mapa físico, o mapa político, geográfico não foi alterado. As fronteiras continuam as mesmas. Tá? Não é o objetivo. Sobrevivência de oficiais exilados. Tem nada a ver, certo? Não tem relação nenhuma. Eu estou falando de perseguição ao comunismo. Interferência de potências mundiais. Muito cuidado aqui, tá? Há uma interferência? Sim, há uma interferência. O objetivo da Operação Condor era essa interferência? Não. O objetivo da Operação Condor era combater uma ameaça ideológica comunista. Havia uma interferência, mas o objetivo não era esse, tá? Era através da interferência que se alcançava o objetivo. Cuidado com a alternativa C, não é o que ele te perguntou, apesar dela não estar errada. Repressão de atividades oposicionistas, tem bom potencial. Implementação de governos nacionalistas, não tem absolutamente nada a ver com nada. Portanto, alternativa certa, alternativa D de uma coisa bem norte-americana, tipo donuts. Tudo bem? Alternativa certa, D de donuts, tá? Última, só para te levar num contexto completamente diferente. É uma imagem muito famosa a respeito da Índia no processo de independência, tá? E ele te diz o seguinte: o cartoon, publicado em 32, ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando. E eu sei que muitos de vocês olham para essa questão e pensam: Nicolás, eu nunca na vida estudei independência da Índia. Eu não faço a menor ideia do que seja a independência da Índia. Eu não sei quem é Gandhi. Como que eu vou resolver essa questão se eu não sei quem é Gandhi? Então vamos lá, eu vou te dar a pista. Você tem uma imagem, você tem uma charge, você tem um cartoon. Primeiro ponto, e aqui a gente vai conversar com a língua portuguesa. Se é uma charge, se é um cartoon, há uma crítica por trás disso. E o próprio enunciado te diz que é uma crítica quando fala que o cartoon ironiza as consequências, tá?
olha para o cartoon e olha para dentro da prisão. Porque você sabe pelo enunciado que Gandhi está preso. É isso que o enunciado te disse. Tá? E aí você vê Gandhi atrás das grades. Você vê Gandhi no xadrez, Gandhi na cela. Aí você olha para fora da cela. O que você vê ao redor da cela? Ô professor, mas todo mundo igual. Olha as carinhas. Olha a carinha de Gandhi agora. Olha as carinhas de fora. Olha as carinhas de dentro. Olha as carinhas de fora. O que você vai perceber? Que na prisão tem um Gandhi e que fora da prisão tem um monte de Gandhis. Pergunto, o que isso pode estar te mostrando? E aí a reação bovina é inevitável. Adiantou zero prender Gandhi. Prenderam um Gandhi e surgiram um monte de Gandhis. Olha a cara de pânico do carcereiro. Olha a cara de pânico do cara que está prendendo o Gandhi. O cara está olhando para trás e fala, mano, ferrou. Olha o tanto de gente contra mim. Por quê? Porque Gandhi, mesmo preso, conseguiu influenciar um monte de gente. Nicolás, mas da onde você tirou essa informação? Da imagem. Apenas e unicamente da imagem. Certo? Ele está mostrando a ineficácia do sistema judiciário inglês no território indiano? Não. Gandhi está preso. Funcionou. A lei funciona. Gandhi está preso. Só que isso adiantou zero. B. O apoio da população hindu à prisão de Gandhi. Cuidado para não ler errado, tá? A população hindu está apoiando a prisão de Gandhi? Não. Está apoiando Gandhi, não a prisão dele. Tanto que eles são Gandhis. Certo? C. O caráter violento das manifestações hindus frente à ação inglesa. Essa informação você não tira pela imagem. A imagem não te mostra a manifestação violenta. Mas aqui o repertório ajudava. Uma das características essenciais do movimento da independência da Índia é a ideia da desobediência civil pacífica de Gandhi, o pacifismo do processo de independência, que era a ideia de Gandhi. Tá? D. A impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi. Agora vai. Tem um Gandhi dentro, tem um monte de Gandhis fora, o movimento se espalhou. E a indiferença das autoridades britânicas frente ao apelo popular hindu. É só você olhar para a cara de apavorado do mano que está cuidando da cela que você percebe que não há indiferença nenhuma. Alternativa certa, alternativa D de Doritos. Tá? Então, essa competência sempre vai trabalhar com relações de poder entre nações, seja para dominar, seja para quebrar a dominação. Essa é a lógica dessa competência. E é isso que você tem que pensar. Muito mais importante do que você pensar em assuntos, é você pensar na lógica das questões. Se você souber que isso pode aparecer, você resolve qualquer questão que fale sobre esses assuntos. Beleza? Tchau, tchau, obrigado. Até o próximo vídeo.